Declaro aberta a terceira sessão ordinária do primeiro período de reuniões ordinárias do quarto exercício de mandato da 16ª legislatura. Convido o vereador Vinícius para fazer a leitura da Bíblia. Boa tarde a todos. Fazer a leitura, Mateus 6, 11. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas a tentação, mas livrar-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Obrigado, vereador. Passo para a leitura o expediente. Anotei as atas aqui, né? Então vamos para a aprovação das atas. 20ª sessão extraordinária. Aos 14 dias de outubro de 2019, na sala das sessões Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, às 19h30, teve lugar início a 20ª sessão extraordinária. Coloco em discussão. Votação. 20ª sessão extraordinária aprovada em única discussão e votação. 12ª sessão ordinária. Aos 21 dias do mês de novembro de 2019, na sala das sessões Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a 12ª sessão ordinária. Coloco em discussão. Votação. 12ª sessão ordinária aprovada em única discussão e votação. Passamos para o expediente. Passo para o primeiro secretário para fazer a leitura. Ofício 57/2020, de 28 de fevereiro de 2020. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente desta casa, encaminha projeto de lei número 9/2020. Cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei, o projeto de lei número 9, de 27 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a reposição inflacionária dos salários dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para apreciação dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Bill Zanetti, prefeito. Projeto de lei 9, de 27 de fevereiro de 2020. Artigo 1º. Fica concedida a reposição inflacionária no montante de 4,48% nos salários dos servidores públicos do quadro efetivo do Poder Executivo do município de Campina Grande do Sul, nos salários dos cargos em comissão, nos salários dos conselheiros tutelares, nos valores das bolsas de estágio, nos contratos híbridos decorrentes do processo seletivo simplificado, nos demais contratos temporários e nos auxílios relativos ao programa Mais Médico. Parágrafo 1º. A reposição de que se trata o caput desse artigo foi estabelecida de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, no período compreendido entre janeiro de 2019 a dezembro de 2019, e será aplicada a partir da data de 1º de março de 2020. Parágrafo 2º. Essa reposição incidirá também sobre todas as parcelas remuneratórias vigentes para o quadro de pessoal respectivo, com exceção das funções gratificadas ou gratificações de qualquer espécie dos agentes políticos. Artigo 2º. A reposição inflacionária de que se trata essa lei será aplicada ao quadro efetivo do magistério no percentual necessário a atingir o montante de que se trata no caput do artigo 1º, consideradas as atualizações da Lei Municipal 693 de 2019. Artigo 3º. A reposição salarial é extensiva aos valores de aposentadorias e pensões da Previdência Social do município de Campina Grande do Sul, Previcamp. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeito Bill Zanetti. Requerimentos. Requerimento 21,
Requerimento 21/2020. Vereador vice-presidente Felipe Veiga, solicitando que os poderes municipais, executivo e legislativo, de maneira conjunta, realizem um levantamento para que leis obsoletas e ou fora do contexto para os tempos atuais possam ser revogadas ou atualizadas. Justificativa. Leis obsoletas ou fora do contexto temporal dificultam a sua aplicação e a sua fiscalização por parte da administração pública municipal. Além disso, o grande número de normas em vigor pode confundir os munícipes, que muitas vezes não conhecem aqueles que estão vigentes. O esperado é que a revogação de leis em causa facilite a consulta e o conhecimento sobre aquelas que devem ser seguidas, aplicadas e monitoradas, trazendo ganhos de eficiência e eficácia no cumprimento da legislação. Requerimento 22/2020. Vereador primeiro secretário Vinícius Ferreira, solicitando que seja verificada por meio do departamento responsável o escapamento das motos que transitam em nosso município, principalmente as que trabalham em serviços de entrega no período da noite. Justificativa. Tendo em vista a poluição sonora gerada pelos escapamentos das motos, tanto as que têm este problema devido à falta de manutenção, quanto as modificadas. Faço esse apelo para que seja fiscalizada e cumprida a legislação de trânsito vigente. Este é um pedido antigo deste vereador, uma vez que muitos munícipes vêm à procura de meu gabinete para tratar desse assunto, devido a esta poluição sonora, principalmente no período da noite. Requerimento 23/2020. Vereador Lucas Senen, solicitando a implantação de rede de água potável na estrada municipal Zeferini Aníbal Ferrarini, com extensão de 2.300 metros, ligando a rodovia José Taverna à estrada municipal João Estucato Coradim. Justificativa. Sendo a água um produto indispensável na vida do ser humano e com muitas dificuldades ao acesso à água de qualidade, os moradores da referida estrada solicitam junto ao poder público soluções urgentes no abastecimento com água potável. À comunidade, cerca de 28 residências. Requerimento 24/2020. Vereador primeiro secretário Vinícius Ferreira, solicitando que seja executada a obra de implantação de acessibilidade no prédio da subprefeitura no município, especialmente nos setores que prestam atendimento ao público. Justificativa. Tendo em vista a dificuldade vivida pelas pessoas portadoras de necessidades especiais e seus familiares, é dever do poder público facilitar o máximo possível a inserção dessas pessoas na sociedade da melhor maneira possível. Desta forma, creio que uma maneira de exercermos tal responsabilidade seja condicionarmos o acesso desses munícipes aos prédios públicos. Nesse sentido, faço esse apelo ao Poder Executivo para que sejam melhoradas as condições de acessibilidade no prédio que funciona a Subprefeitura Jardim Paulista, com atenção especial à largura das portas. Requerimento 25/2020, vereadora Ana Carolina, solicitando que o Poder Executivo indique dentro do prazo de 30 dias, através do setor competente, um novo local que será disponibilizado provisoriamente para restabelecer o atendimento aos usuários da Agência de Previdência Social do município de Campina Grande do Sul. Justifica-se a solicitação para que o mais rápido possível seja disponibilizado um espaço adaptado próximo à agência, para garantir a prestação de todo o serviço assistencial previdenciário à população. Indicativo de projeto de lei 2/2020. Vereadora Ana Carolina, dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal às empresas sediadas no município, cujo quadro funcional seja composto de, no mínimo, 50% de empregados residentes em Campina Grande do Sul e da Altas Providências. Artigo 1º. A concessão de incentivo fiscal das empresas sediadas no município, cujo quadro funcional seja composto de, no mínimo, 50% de empregados residentes no município de Campina Grande do Sul. Parágrafo único. A comprovação da residência dos empregados será feita através da apresentação ao órgão competente do município, através de cópias de título de eleitor, emitidos há mais de 2 anos. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereadora Ana Carolina. Passamos para a ordem do dia. Requerimento 16/2020, solicitando antipó na rua que passa na lateral do cemitério na Jaguatirica e na rua em frente à unidade de saúde, quadra coberta e escola João Assunção, nesta localidade. Do vereador Cleverson Antônio Cordeiro da UPRA. Discussão. Senhor presidente, todos sabem ali que a Jaguatirica, na rua principal, tem o calçamento.
são pequenos pedaços. E agora, com a prefeitura, com o equipamento que tem aí, caminhão, e as licitações que foram feitas, acredito que seja de fácil... seja fácil o feitio dessa solicitação. Votação. O requerimento 16/2020 aprovado em única discussão e votação. O requerimento número 20/2020. Reiterando a solicitação por meio de requerimentos número 67/2017 e número 20/2018, ambos deste vereador, para a instalação de laboratório de robótica educacional nas escolas municipais. Vereador, primeiro secretário, Vinícius dos Santos Ferreira. Discussão. Senhor presidente, demais vereadores, já é um assunto que desde o início da gestão, né, tenho debatido este assunto junto ao prefeito e à Secretaria de Educação, também com alguns vereadores aqui da casa, sobre essa implantação de um laboratório de robótica nas escolas, né, nas municipais. Também acabei apresentando novamente esse assunto na casa, presidente, tendo em vista uma emenda que o senador Eurovisto há poucos dias indicou ao município, que está em trâmite, que com o valor destinado para o município há uma grande possibilidade, né, e a Secretaria de Educação está fazendo esse estudo para que tente a possibilidade, né, de fazer um laboratório de robótica para as crianças, né, que pode fornecer, como a gente sempre tem discutido aqui, Anderson, né, e Felipe, a gente sempre tem falado sobre o contraturno escolar, que isso pode somar muito com o município, e também a gente vê em várias matérias, eu também estudo sempre esse assunto, que com toda certeza é um bom projeto para as nossas crianças, e também se falando não do futuro bem próximo, presidente, na questão também só de emprego e de estudar esse assunto para frente, como um assunto que a gente tem discutido bastante na Câmara aqui, que se chama educação. Votação. O requerimento aprovado em única discussão e votação. O requerimento 14/2020, solicitando reparos no Antipó, nas seguintes localidades: Jardim da Campina, Grande Centenário, Jardim Nova Campina e Sede. O vereador Cleverson Antônio Dalprá. Discussão. Senhor presidente, isso aqui também já tem Antipó nessas ruas, só fazer os reparos. Foi chovendo, lugares que não tem saída d'água bem feita, graças ao bom secretário de infraestrutura que o município tem, né? Ele não vê essas coisas. Então, precisa que, pelo menos, faça um Antipó. Algumas partes vai ter que fazer quase 100% e outras não precisa 10%, é só uns reparos. Votação. O requerimento aprovado em única discussão e votação. Requerimento número 15/2020, solicitando a colocação do Antipó na localidade da barragem, no trecho entre a unidade de saúde até a Igreja Visão Missionária e também, se possível, em toda a extensão na Vila Esperança. Vereador Cleverson Antônio Cordeiro Dalprá. Discussão. Ali também, na localidade da barragem, foi feito asfalto, são ruas estreitas que mal passam um carro, então, com pouco material ali, força de vontade, consegue atender esta localidade. Votação. O requerimento aprovado em única discussão e votação. O requerimento 19/2020, solicitando o cadastro de Campina Grande do Sul no programa Saúde na Hora. Desenvolvimento pelo Ministério da Saúde em maio de 2019. Vereador Anderson de Jesus Cardoso. Discussão. Senhor presidente, ilustres colegas da mesa, quem nos assiste do plenário das redes sociais, esse é mais um requerimento que se alia a outro requerimento que eu fiz sobre o estendimento de horário nas unidades de saúde do nosso município. Esse programa Saúde na Hora, ele contempla os municípios que se encaixam nas possibilidades de estarem aderindo ao programa, né? São critérios que o governo federal analisa se o município tem ou não a capacidade de entrar nesse programa. Então, tendo essas condições, reunindo essas condições, o Ministério da Saúde, via governo federal, ele contempla o município com recurso a mais para a unidade que adequa esse horário de 75, 60 horas, né? Que tem uma expansão maior nesse horário. Então, a própria ente federativo envia recursos a mais para que isso ocorra.
como já é de discussão dessa casa e do próprio executivo, o bem-querer de estar futuramente criando uma unidade de saúde com a parte extensiva, já discutida aqui pelo próprio prefeito e nós vereadores, eu acho que a busca da Secretaria de Saúde em tentando escrever o nosso município nesse programa ajudaria na captação de mais recursos para estar fomentando ainda mais a instalação desse horário estendido que possivelmente, futuramente, poderia se transformar numa UPA. Mas, nesse primeiro momento, uma extensão da carga horária da unidade. Então, esse programa, se o município, se a Secretaria de Saúde se inscrever nele e ter condições de atender os requisitos do governo federal, a base dele é envio de recurso extra para essa extensão de horário nas nossas unidades. Acho que também é bem válido aproveitar o assunto, parabenizo o vereador, né, seu assessor também, pelo debate que tivemos sobre esse assunto aqui na casa semana passada, nas comissões. Estamos também passando por alguns problemas, né, Anderson, não podemos deixar de citar aqui, sobre alguns médicos. Temos acompanhado todo o sistema, que eu falo o processo da contratação, ou para o PSS, que aprovamos esses dias aqui, que está em trâmite, na prefeitura, também do concurso público, que alguns assumiram, alguns não assumiram, e alguns assumiram e já saíram. Vamos falar um exemplo que estamos sendo bem solicitado, o psiquiatra que estava atendendo no município. Tivemos uma boa referência, a população estava gostando muito do atendimento dele e saiu. Um problema que a gente vem enfrentando, está abrindo o PSS, né, com menos horas, foi alterado o projeto das outras PSS. É um assunto que a gente tem discutido e a população sempre vem nos procurar. Né? O Renê, que trabalha na saúde, sabe o quão difícil para a gente tratar desse assunto. Então, quando a gente qualquer vereador coloca em discussão um requerimento importante como esse do Anderson, se tratando de uma possibilidade, é um programa federal, mas a possibilidade de implantar no município para atender a melhor população. Então, é uma situação bem delicada, a gente precisa de médicos, né? É bem delicado mesmo, não é só questão de vir orçamento para o município, mas a gente fica de mão atadas por causa do concurso público. A contratação direta é difícil de fazer, né? A gente às vezes fica até sem explicação para o povo por causa da própria questão burocrática que a prefeitura, junto com a Secretaria de Saúde, tem passado, e a gente sabe como funcionam os trâmites. Ainda em discussão, senhor presidente, só para também ir para a linha, né, dessa importante situação, um requerimento como esse de pedido de extensão de carga horária para a unidade de saúde, para atender os nossos munícipes, ele tem também pouco alcance ou pouco a finalidade também, quando essa questão que o vereador Vinícius levantou. Nós temos um salário médio entre profissionais da saúde, que são os médicos, em torno de R$12 mil mensal para 40 horas. E mesmo assim, com esse valor de R$12 mil mensais para essas 40 horas, nós não estamos conseguindo segurar no nosso quadro de funcionário esses médicos. Esses médicos, assim que fazem um novo concurso em outro município que paga mais, eles pedem a demissão da nossa prefeitura, do nosso município, e se dirigem para o outro município que fizeram o concurso, aonde que as vantagens são melhores. Não vamos julgar o mérito ou, né, a legitimidade desta ação dos médicos, mas a gente fica à mercê do oportunismo do médico, do profissional, querer ou não ficar no nosso município. Porque concurso foi feito, foi chamada toda a lista, foi aberto concurso PSS temporário, reduzindo carga horária para ter oportunidade de ter essas especialidades que estão sendo faladas, né? Psiquiatra, psicólogo, outros, pediatra, entre outros profissionais da educação, da saúde, e mesmo assim nós não estamos conseguindo segurar esses profissionais por conta do salário. Talvez pensarmos também na questão da remuneração, porque só penso que é a nossa única tentativa. Porque essa casa, tanto quanto o Poder Executivo, tem feito esforços para suprir a necessidade da população, mas se depara com essa questão financeira que fica aquém das nossas capacidades de solução imediata. Até acho que vale lembrar aqui
destacar que estava conversando com o Lucas agora, não lembro se foi 2014 ou 15, na gestão passada, o prefeito Luiz estendeu o horário lá no Jardim Paulista. Né, algumas vezes fui lá visitar e, passando na frente para medir como que foi, o resultado que eu lembro da época que foi pouca procura. Né, foi bem negativo. Mas a gente sempre fala aqui que vale pelo menos a tentativa de fazer o esforço de fazer funcionar. Né? Mas vale o seu requerimento, tem nosso total apoio quando se trata, que eu já falei aqui já hoje, que tem que dar uma atenção especial sempre para a saúde e para a educação. Votação. O requerimento aprovado em única discussão e votação. O requerimento 18/2020, solicitando que o Poder Executivo elabore e realize, no âmbito do município de Campina Grande do Sul, o censo das pessoas com deficiência. Do vereador Eugênio Zanola, discussão. Votação. O requerimento aprovado em única discussão e votação. O requerimento número 17/2020, solicitando a instituição de parâmetros necessários para que as pessoas físicas ou jurídicas sejam reconhecidas e identificadas como cuidadores e protetores de animais nesse município. Vereador Anderson Jesus Cardoso, primeiro secretário Vinícius dos Santos Ferreira. Discussão. Senhor presidente, não é propriamente dito a minha área de especialidade, mas em discussão com o próprio vereador Vinícius, em outros momentos, com outras pessoas que têm a causa animal como o seu encaminhamento de trabalho e também de atuação de estar no ativismo da causa animal, a gente percebe que uma das maneiras de talvez tentar ajudar as protetoras dos animais, as que têm essa causa animal como muito importante, seria, num primeiro momento, credenciá-las, identificá-las, credenciá-las, verificar a importância que elas são, o trabalho dela para o município, e depois desse cadastro, dessa identificação, criarmos a possibilidade de, daí, via de serviço público, de orçamento público, uma forma de isentar algumas possibilidades de tributos dessas cuidadoras, né? IPTU, ou criar alguma situação benéfica visto a essa identificação, a essa averiguação das protetoras da causa animal. Então, a gente já fez, né, no orçamento de 2020 uma emenda, né, eu, Vinícius e Felipe, para que o processo de castração pudesse iniciar no município, via o credenciamento das clínicas do nosso município e fomentando pelo menos um gasto mensal inicial para fazer o levantamento prático de quanto poderíamos estar investindo e de qual seria o alcance desse valor mínimo, para depois, talvez, futuramente, o Executivo estar dirigindo maior valor ou até melhorando este processo inicial de trabalho com a castração e trato das zoonoses. Então, a gente vê que, num primeiro momento, a gente sabe quem são, mas ela não tem o carimbo, a ratificação do Executivo Municipal, né, do nosso município. Então, eu acho que o primeiro momento é, sim, identificá-las, credenciá-las, colocar um selo, né, de procedência, assim, não seria um selo, mas dar uma legitimidade maior para elas, para que recursos do município, para que serviços públicos, que dinheiro público possa ser investido na isenção de um imposto ou de uma situação que amenize o gasto com a proteção animal. Dentro dessa grande discussão, também tivemos na sessão passada aqui na Câmara sobre esse assunto. Esse requerimento também ele vem em forma, para simplificar a fala, como incentivo fiscal, como a gente já estamos tentando com o esporte, né? Agora também nesta bandeira por nós levantado sobre a proteção animal, né? A gente tem conversado sempre, né, com algumas pessoas, não vou citar o nome aqui, são várias pessoas que têm essa bandeira, são protetoras, a gente sabe das dificuldades, né, Anderson? O Felipe também conhece bem isso, sobre a dificuldade que eles têm de levantar um dinheiro, simplesmente, às vezes, para comprar um saco de ração, para ajudar lá um
um cachorro de rua, né? E esse requerimento vem em encontro. A gente sabe que também não é fácil, né, Anderson, essa questão de renúncia fiscal, mas é mais um pedido nosso para que dê um incentivo fiscal para esses protetores. Claro que, né, presidente, não é simplesmente dar um incentivo fiscal, tem todo o seu trâmite, né, jurídico, com a apresentação de documento para formalizar isso. Mas é mais uma tentativa que estamos tentando junto ao Executivo aí para a gente alcançar, para ajudá-los lá. Votação. O requerimento aprovado em única discussão e votação. Indicativo de projeto de lei número 1/2020. Institui o sistema de bônus e de pontuação para merecimento aos guardas civis de Campina Grande do Sul pela apreensão de armas, conforme especifica. Vereador Clévio Antônio Dalprá. Discussão. Senhor presidente, mais vereadores, pessoas que nos assistem. No estado do Paraná, o governador Ratinho colocou ali bônus, gratificação, e lá ele tem valores até por armas apreendidas, seja de pequeno porte, de médio porte, de grande porte. Não se trata da campanha do desarmamento, e sim da campanha de gratificação por serviço prestado para a Guarda Municipal. É um incentivo ao Guarda Municipal. Hoje se fala muito que existe no mercado negro a comercialização de armas. Isso vem acabar incentivando os guardas municipais, quando aprender uma arma, já entregar na hora. Como isso já acontece, mas daí com incentivo a mais daí. Já tem em vários estados, não só no Paraná aqui, mas por que não trazer para a nossa Guarda Municipal aqui, que faz um excelente trabalho. Votação. Indicativo de projeto de lei número 1/2020, aprovado em primeira votação. Substitutivo geral ao projeto de lei número 7/2019. Dispõe sobre a instalação do sistema de energia solar em prédios públicos municipais e da outras providências. Vereadora Ana Carolina Mascarenhas. Discussão. Boa noite a todos, ao público aqui presente, ao público que nos assiste pela rede social, aos nobres colegas. É com grande satisfação que hoje vem a primeira votação desse projeto de lei, que o intuito dele é trazer uma economia de 500 mil por ano. Então, a princípio, é um projeto que tem um custo até elevado, porque as placas fotovoltaicas têm um custo elevado de valor mesmo e até da implantação delas, porém, é um projeto que se paga à medida que, no momento que estiver instalado, ele se paga. Então, é um custo? Porém, ele se paga imediatamente a implantação dele. E existem diversas formas hoje de financiamento e de recursos do próprio governo estadual e federal para incentivando, na verdade, que se instale isso aí, porque traz uma economia e até o excedente pode ser vendido para a Copel. Muito obrigada aos nobres colegas por terem passado lá na comissão esse projeto e hoje estar aqui em primeira votação. Senhora vereadora, sabe alguma empresa aqui no município? Você já tem alguma empresa no município, na região aqui, que faz esse serviço? Sabe de quem que é a empresa? De quem que é, senhora? Poderia falar para nós? Poderia falar de quem é a empresa? Como assim, vereador? Você já tem alguma empresa que faz esse serviço ou tem que entrar na licitação? É licitação. Então, tá. É por licitação. Só um comentário. O importante até destacar, né, Carol, que é um projeto de lei, mas não obriga necessariamente o Poder Executivo a fazer essa contratação, né? Ele permite, então, que o Poder Executivo faça. Ele poderá. Então, eu acho que o projeto licitatório ele vai ser aberto para todo mundo que queira participar, né? Sim. Então, acho que esse é um detalhe bem importante, Carol. Sim. A princípio, isso é um projeto que eu tenho conversado com o prefeito desde o ano de 2017, e que ele tem todo o interesse em colocar esse projeto em andamento o quanto antes. Assim, em conversas que tivemos junto, em diversas reuniões
para deliberar sobre esse tema. Como é um projeto de lei que eu estou propondo aqui, e ele tem o ônus, né, econômico, e, a princípio, o Poder Legislativo ele está impedido de deliberar sobre projetos que têm essa condição econômica ao Poder Executivo. Então, a gente utilizou de palavras como poderá para o Executivo, mas eu tenho o crédito no prefeito Bilzanetti de que ele fará esse projeto, mesmo não tendo a obrigatoriedade de. Né? Então, está aí, é o primeiro projeto que traz economia aos cofres da prefeitura. Então, a gente, nos nossos requerimentos, nos nossos indicativos, a gente, de certa forma, está sempre trazendo um ônus para ser realizado tarefas que venham a contribuir na melhora, né, dos serviços públicos municipais. Porém, esse aqui é o único projeto que, tirando o custo de instalação, a partir dali, então, ele trará uma economia de R$500 mil por ano. É uma economia robusta, dentro de um contexto onde sempre tem uma condição de que, se falta recursos para fazer determinadas demandas que o Poder Executivo necessita fazer, ou a população pede para realizar, e esse projeto ele pode sanar, não, lógico, tudo, mas em partes, né, esses problemas de falta de fonte de custeio. Nobre vereadora, tenho, como diz a consciência aqui, que sou favorável, sim, ao projeto, mas pode vir um veto do prefeito. Gostaria também de fazer um comentário, vereadora, sobre esse projeto, sendo eu eletricista e também estudioso da área. Inclusive, estamos abrindo uma empresa, juntamente com os meus sobrinhos, de instalação de energia solar. No entanto, é um projeto caro, como já foi mencionado, porém, se paga em poucos anos. A garantia de produção dos equipamentos oferecidos para esse segmento é de 25 anos. Então, com certeza, um investimento muito interessante para o município e para todos os municípios que queiram investir nisso. Obrigado, nobre colega, pela defesa. E, sim, tem todo um certo ônus aqui, né? Mas tudo há de convir que o prefeito Cleverson fará esse projeto, até como o nosso vizinho aqui, sem nenhuma necessidade de intervenção do Poder Legislativo, teve a iniciativa de fazer, e hoje já vai gerar uma economia grande. A Prefeitura de Quatro Barras, né, o prefeito Lara está instalando, inclusive, e até foi capa do jornal União, agora, as semanas que passou, que no Parque das Águas, lá em Piraquara, também já tem as células fotovoltaicas instaladas e vai trazer uma economia de R$150 mil. Em discussão, senhor presidente. Eu tenho um quanto preocupação com esta questão desse investimento inicial. Já debati com a vereadora Carol, que está aqui ao meu lado, sobre esse custo inicial e o que poderia ser feito, ou se esse é o momento para se fazer. Porque, volto a dizer que o município ainda tem muito que se avançar na questão de saúde e educação. Vamos pegar na educação, por exemplo. A gente ainda tem CMEIs por terminar, CMEIs por mobiliar, e temos também algumas unidades de saúde que deveriam ou poderiam estar abertas. Então, colocar um custo, talvez inicial agora, nesse momento, antes de que esses setores fundamentais sejam agraciados, me preocupa. Eu, que sou da Comissão de Orçamento e Finanças, sei do que eu estou dizendo. A nossa ordem de investimento, o nosso poder de investimento anual, sem qualquer outro dinheiro externo, ele está na casa de R$10 milhões. Então, o prefeito hoje pode
fazer um investimento entre obra, pavimentação, construção, na ordem de seus 10 milhões. 10 milhões para o nosso município é quase nada. Então, me preocupa. Ele é um projeto de lei que realmente flexibiliza, né, a atuação do prefeito ou não, então o prefeito pode ou não, mas mesmo se ele deseja fazer, o questionamento é sim, fazer nesse momento, fazer num próximo momento, antes de colocar algumas condições mais favoráveis para aqueles que estão precisando nesse momento. Então, eu vejo um problema a ser discutido. Eu coloquei, né, para a Carol, para a vereadora, a proponente, a situação de que eu fico desconfortável com isso, sendo que a gente tem algumas áreas. É um projeto futurista que realmente, depois que sanada grande parte dos problemas, acho que ele é viável, ele deve ser enfrentado, mas me preocupa nesse momento frente às carências que nós temos em alguns setores. Se o dinheiro para o uso inicial dele deve ser feito enfrentamento a essa novo recurso energético, ou se para outras áreas. Com a palavra, presidente. Nobre colega, com todo respeito, a sua fala é um pouco demagógica e infundada, até nas nossas conversas eu tinha alegado isso, e vou dar o exemplo. Eu fiz um levantamento, até com o nobre colega Lucas, do custo que é a energia paga aqui no prédio da prefeitura, que, se não me recordo mal, você me ajuda a lembrar, Lucas, dá R$ 2.300, R$ 2.900, o custo só do prédio aqui da prefeitura. Com a economia, que vai dar em torno de 90%, então eu vou economizar aí mais de R$ 2.000. Então, com os R$ 2.000 que eu vou deixar de gastar, eu estou pagando investimento. Então, não tem custo. Aquilo que eu economizar, eu imediatamente já vou pagar. Inclusive, as formas de financiamento, inclusive, com aquilo que eu estou economizando, é que eu pago o projeto, a instalação do projeto. Então, é infundado os seus argumentos, não tem um problema orçamentário aqui que esse projeto traz ao Poder Executivo. Existe, inclusive, uma necessidade desse projeto existir, porque eu descobri que existe já a custo zero para a prefeitura, que o governo federal e estadual estão colocando cidades, indicando cidades para que sejam instaladas nas escolas municipais e estaduais a instalação das células fotovoltaicas, justamente por esse grande retorno financeiro e pela grande economia que se faz. Então, está explicado, nobre colega, a sua preocupação está sanada. Eu só queria... nós conversamos até, eu sou favorável a esse projeto, né? E o único pedido que a gente fez fosse aquela alteração, né, do deverá para o poderá, para que não houvesse a obrigatoriedade, mas sim deixasse o executivo, agora ele pode, se quiser, colocar em prática o projeto. Eu, obviamente, como biólogo, não posso ser contra, né? A gente entende da questão da economia, mas eu entendo também a preocupação do Anderson com questões orçamentárias. Eu acho que isso é um dever nosso, inclusive, pensar todas as possibilidades e tentar responder todas as perguntas que vêm surgindo, né? Sim. Até porque eu trabalhei um tempo com pesquisa e a gente usa muito um método, né? Que é observar, teorizar e testar. Então, a gente observa, a gente teoriza, mas no poder público é difícil testar. Então, a gente pega as teorias e, dentro das teorias, a gente vê aquilo que está dando certo e aquilo que não está dando certo. Luz solar dá certo? Dá certo, né? Se você pegar a Alemanha, o país no mundo que mais investe em energia solar, mas o melhor lugar da Alemanha para captar energia solar perde feio para o Brasil no seu pior lugar para captar energia solar, que, por incrível que pareça, é Florianópolis. Então, eu acho que esses testes valem, essas discussões valem. Eu só queria, Carol, primeiro, parabenizar por esse projeto. A gente, né,
Obrigada, eu estava querendo escutar um parabéns dos nobres e pela colegas nesse projeto. E pela troca da palavrinha ali, que eu acho que foi fundamental. E eu só discordo de um aspecto, né, que é o único projeto que gera economia. Eu acho que, de fato, existem vários projetos e requerimentos que também geram economia. Eu não vou citar meus projetos ou dos colegas, mas vamos pensar, por exemplo, quando a gente fala de saúde. Até mesmo quando a gente fala, quando o vereador, não é mais comum nós aqui pedirmos isso através de requerimento, mas sim de ofício, mas quando o vereador pede instalação de manilhamento numa rua, também é economia, porque para cada real que você investe em saneamento básico, manilhamento de rua, você investe pelo menos R$4 na saúde, né? Então, nesse sentido, Carol, eu entendi o que você quis dizer, mas acho importante colocar aqui, mesmo os pedidos mais simples, não tão complexos, eles também vão gerar economia. Mas, obviamente, que a gente está falando de um investimento alto, de uma super tecnologia, vai ser bem-vinda, desde que a preocupação do Anderson também seja vista, né? Porque eu também queria colocar na minha casa, mas hoje eu não consigo, mesmo sabendo que minha conta de luz vai reduzir daqui a algum tempo, né? Então, a longo prazo, né, é muito interessante, mas eu sou favorável, sim, ao projeto. Só não é a longo prazo, é a curto prazo, que foi até o nobre e expert colega aqui na energia solar nos comunicou, né? É a curtíssimo prazo, é um investimento a curtíssimo prazo, né? E, assim, toda questão orçamentária hoje, ela tem sempre um problema de realização de demandas hoje de toda a população por falta justamente de condição financeira. E, como a gente mesmo está mencionando aqui, falta-se inúmeras coisas no Poder Executivo para sanar essa demanda da população. Falta médico, falta remédio, alguma coisa assim e outra. E esse projeto ele pode entrar como solução desses déficits. Então, obrigado pelos parabéns. Como muitas vezes apresenta aqui, e algum colega sempre elogia, estava querendo mesmo escutar um elogio do nobre colega aqui sobre esse projeto, porque é um projeto polêmico? Mas é um projeto que vai trazer resultado positivo para o Poder Executivo para sanar o que a população hoje pede, que muitas vezes não tem como custear. Ainda em tempo, senhor presidente? Posso falar um pouquinho? Só para esclarecer para vocês, também o público que nos assiste, esclarecer sobre os valores, né? Então, o valor do watts, de 1 watts instalado, custa em torno de R$5. E hoje existe, por exemplo, financiamentos que se paga pelo próprio valor do consumo da energia. Quer dizer, se eu pago R$2.500 por mês em uma conta de energia, eu vou fazer o financiamento que vai ser equivalente àquele valor que eu pago de energia e eu estou pagando energia, o meu projeto de gerador solar. Então, nesse sentido, você acaba não fazendo investimento. Você tem que ter um investimento inicial, mas, na verdade, você está fazendo uma conta pela outra. Quer dizer, em vez de eu estar pagando a minha energia, eu estou pagando o meu projeto de energia. Nesse sentido, o poder público tem aí incentivos financeiros para que faça a execução do projeto. Então, é um projeto bacana. Realmente e o que excede também, né? Não desembolsa. Se conseguir financiamento com algum agente financeiro, o cidadão paga o projeto com financiamento, ele continua pagando praticamente o valor que está pagando da fatura de energia. É assim que funciona. Está explicado. Obrigado, companheiro. Queria fazer uma colocação, né? É um projeto que há tempo, desde o ano passado, vem em discussão na casa, né? Por isso que a fala do Felipe, do Anderson também é nossa, sobre a conversa sempre de arrumar o texto, né? Em nome das comissões, que a gente sempre discute bastante aqui na casa, para simplificar, é um projeto que não obriga e nem autoriza. Ele cria a ideia, por isso que tem a palavra poderá. Parabenizo também pelo projeto, uma questão também não só de economia, mas também de meio ambiente, que a gente sempre vem discutindo aqui na casa, um projeto legal. E também acho que vale destacar que tem um programa
não me recordo o nome agora, mas um programa do governo do estado do Ratinho, que em poucos dias também começa essa implantação nos colégios estaduais do estado do Paraná. Né, eu acho que é um projeto bem bom, já a nível de estado, né, como o governador está, sim, fazendo. Votação. Substitutivo geral ao projeto de lei número 70/2019, aprovado em primeira votação. Substitutivo geral ao projeto de lei número 71/2019, institui o programa Escola Sustentável ao município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Vereadora Ana Carolina. Discussão. Votação. Substitutivo geral ao projeto de lei, aprovado em primeira votação. Segunda votação. Projeto de lei 2/2020. Altera a lei municipal número 461, de 6 de junho de 2017, que institui o Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. Cria o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e dá outras providências. Isso aqui é do Executivo. Discussão. Votação. Projeto de lei 2/2020, aprovado em segunda votação. Primeira votação. Altera a lei municipal. Projeto de lei 4/2020. Altera a lei municipal número 432, de 22 de dezembro de 2016, que domina o Centro Municipal de Educação Infantil Elsa Ramos de Altaíde. Do Executivo. Discussão. Votação. Projeto de lei número 4, aprovado em primeira votação. Primeira votação. Dispõe sobre o dispositivo inflacionário e alteração na tabela de vencimento base dos servidores do Poder Legislativo do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. Isso aqui é do projeto da mesa. Discussão. Votação. Projeto de lei número 12/2020, aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 10/2019. Concede título cidadão honorário do município de Campina do Sul, Estado do Paraná, ao senhor Jair Perboni, do vereador Adilson de Andrade e vice-presidente Felipe Veiga. Temos que pôr em votação, né? Chama o vereador René e o Adilson para fazer a contagem das cédulas. Nós não combinamos. Semana passada também.
11? Então já deixo uma para você, para votar já. Vereador Edilson. Vereador Cleves. Vereador Silon. Vereador Lucas. Vereadora Ana Carolina. Vereador Anderson. Vereador Anderson. Vereador René. Segundo secretário Amarildo. Primeiro secretário Vinícius. Segundo presidente Felipe. E eu, vereador Eugênio. Chama o vereador Anderson e o vereador Cleves para a contagem das células. Então, aqui deu a votação unânime, 11 votos a favor. Projeto de decreto 10/2019 aprovado em primeira votação. Segunda votação. Projeto de decreto 6/2019 concede o título de cidadão benemérito do município de Campina do Sul, Estado do Paraná, o senhor Francisco Trajano Simeone. Então vamos para a contagem das cédulas. Chamo o vereador Silão e o vereador Anderson para fazer a aglutinação das cédulas. Senhor presidente, enquanto isso, posso Pode? falar sobre o projeto? Quero agradecer a Miriam, a Ana e a Regina, a outra amiga, não sei o nome, mas a Sandra, por estarem aqui conosco. Muito obrigado pela presença. E seu Chico é um amigão de toda Campina Grande do Sul. Todos os mais antigos da cidade o conhecem e sabe da pessoa que ele é. Até gostaria, senhor presidente, se o secretário Vinícius pode fazer a leitura da biografia do nosso amigo. A presente homenagem visa reconhecer e agradecer pelos relevantes serviços prestados ao município. O senhor Francisco Simeone, seu Chico, como é caridosamente chamado, nasceu e vive em nossa cidade até os dias de hoje. Ao longo de
Sua vida sempre foi uma pessoa confiável, amigo de todos, contribuiu muito para o desenvolvimento do nosso município, tanto na lavoura como na fábrica de barcos, e também na fabricação artesanal da cachaça e grapa, fazendo com que muitos visitantes venham até sua morada para degustar e tomar conhecimento do produto. Quando jovem, liderava toda a comunidade no incentivo de participarem em festivais da Igreja Católica da região, também em eventos esportivos, quando era o principal responsável. Ainda contribuiu com sua experiência no desenvolvimento da fruta, na qual destacou em Campina Grande do Sul, a nível estadual e nacional, produzindo mudas de caqui para a família e todos os produtores que o procuravam. Merecedor da homenagem de cidadão benemérito, por ser um cidadão íntegro de caráter e de conduta ilibada. Conto com o apoio dos nobres vereadores para apreciação e votação desta presente honraria. Obrigado, vereador. Vai andando aqui que eu já vou chamando. Chama o vereador Cleves para a votação. Vereador Simão. Vereador Lucas. Vereador Adilson. Presidente, Vereadora. vereadores, eu aproveito o momento também na discussão do projeto para parabenizar o Lucas nesse projeto apresentado aqui na casa, né? Em nome do Lucas também parabenizo a família, né? Eu não poderia deixar de falar, pois era e é muito amigo do meu pai, apesar de um tempinho estar afastado, mas por questão da idade mesmo, hoje ele fica mais em casa, né? Então a gente conhece bem esse projeto que o Lucas colocou, concedendo essa maior honraria aqui no município ao seu Chico. Transmito meus abraços e cumprimento a ele e parabenizo pela bela família, ainda mais quando a gente se fala, vamos falar assim, investimento e uma cultura antiga aqui do município, que era o caqui, que era o caqui aqui no nosso município. Parabéns à família aqui presente. Vereadora Ana Carolina. Vereador Anderson. Vereador René. Vereador Edilson. Que foi? O René. Vinícius. Segundo secretário, Marildo. Vice-presidente Felipe. E eu, vereador Eugênio. Chamo a vereadora Ana Carolina e o vereador Lucas para fazer a continuação dos votos.
Todos? Obrigado. Então, 11 votos a favor. Foi unânime a votação. Segunda votação, projeto de decreto 6/2019 é aprovado. Passamos para as explicações pessoais. Com a palavra o vereador Clevers. Boa noite a todos mais uma vez. Agradeço a presença de todos, a Luciana, que trabalha comigo, minha assessora. Parabenizo o vereador Lucas pela conceder o título de cidadão honorário benemérito ao seu Francisco Trajano, a família. Sou vizinho de vocês, mas a gente não se visita, né? Às vezes, vou levar um saquinho de milho lá, só rapidinho e volto. Mas, quando eu falei até em casa, lá que o Lucas tinha dado o título, daí a mãe falou, se um senhor com aquela idade, o tanto que trabalhou na vida, não for merecedor de um título desse, quem que é, então? Não sei, o dia de amanhã, né? Mas eu sempre falo que flores a gente quer em vida, né? Então, flores em vida para a família, em nome da família que leva um abraço ao seu Chico. Falar da dengue, de outros vírus que estão aí, e aproveitar e pedir para a Secretaria de Infraestrutura, mais uma vez, que dengue dá em buraco, hein? Se não cuidar desses buracos que tem na rua aí, daqui a uns dias tá os verdadeiros criadores de dengue. Porque sábado a máquina passou, eu tenho comércio, a máquina passou na frente. Falei, vai patrolar alguma estrada. E foi, patrolou um pedaço da estrada do Cerne e um pedaço da estrada da Marcelinha, porque tinha um evento na região. Então, quando chegar na eleição lá, daí vão vir pedir para o vereador e pedir voto, para os cabos eleitorais da região pedir voto. Mas se só atende uma pessoa, e os demais moradores? Não tem morador que mora naquela região? O vereador que fez 1.098 votos, no meu caso aqui, não tem voz ativa de pedir para passar uma máquina na rua e passar? Então, para que serve um vereador? O que o morador está fazendo lá? Só paga iluminação pública para a prefeitura e mais nada? Então, cadê o respeito? Cadê o direito de ir e vir desse cidadão? Se for para ter uma máquina no município, paga com dinheiro público para atender só um evento particular, então que tire as máquinas aí e o município fique só para atender o serviço particular. Acho que a máquina é pública, o município é público, e o prefeito que reveja. O prefeito está errado? O prefeito está errado, sim. Enquanto ele ficar deixando uma pessoa que faz esse tipo de coisa, o município não vai para frente. Já está acabando essa administração, mais esse ano aí, acredito que não vai dar tempo. Então, cuide muito com a dengue, porque o tanto de buraco que tem nessas ruas aí está propício para o creme de mosquito da dengue. Vereador Lucas. Então, presidente, quero agradecer à mesa e a todos os colegas pela votação unânime ao nosso amigo, companheiro Chico Trajano Simeone. Se eu não me engano, é hoje aniversário dele, não é? 31 de março ele está fazendo 90 anos. Então, uma pessoa alegre, bacana, com a idade que tem, ele é uma pessoa muito lúcida, te recebe muito bem e sempre te dá uma grapinha para você tomar agrado. Nenhuma pessoa sai da casa dele triste, sempre sai sorrindo. Então, o cidadão que realmente merece essa honraria, agradeço aos colegas mais uma vez. E em nome da Miriam também, ela solicitou que, em nome dela e em nome da família, agradecesse a todos os vereadores pela votação dessa honraria. Então, queremos agradecer a todos, né? Aí mencionar todos os funcionários da casa que estão aqui, aí a Francine, lá do Jornal União, Francine. Obrigado a todos e boa semana. Vereadora Ana Carolina. Mais uma vez, boa noite a todos. Um agradecimento especial aos colegas das comissões por liberar o projeto aí das células fotovoltaicas para a sua primeira votação, projeto relevante para o município, pela economia já mencionada aqui. Parabéns à família do seu Francisco Simeone, pela honraria que o nobre colega propôs aí para ele. Prazer tê-los aqui nessa casa. E gostaria de fazer algumas breves considerações e peço licença ao presidente, se eu exceder talvez um pouquinho do tempo, que não faça interrupções hoje, pode ser? Obrigada.
Então, a respeito do Dia da Mulher, ontem, né, domingo, dia 8 de março, mas também a respeito dos protestos convocados agora para o próximo domingo, dia 15 de março. Para isso, eu vou pedir licença para valer de um texto já muito conhecido, de autoria da juíza federal, Raquel Domingues de Amaral. Então, ela escreveu assim, abre aspas: "Sabem do que são feitos os direitos, meus jovens? Sentem o seu cheiro? Os direitos são feitos de suor, de sangue, de carne humana apodrecida nos campos de batalha, queimada em fogueiras. Quando abro a Constituição, no artigo 5º, além dos signos dos enunciados vertidos em linguagem jurídica, sinto o cheiro de sangue velho. Vejo cabeças rolando de guilhotinas, jovens mutilados, mulheres ardendo nas chamas das fogueiras, ouço o grito enlouquecido dos empalados. Deparo-me com crianças famintas, enrijecidas por seus invernos rigorosos, falecidas às portas das fábricas, com os estômagos vazios. Sufoco-me nas chaminés dos campos de concentração, expelindo cinzas humanas. Vejo africanos convulsionando nos porões dos navios negreiros. Ouço o gemido das mulheres indígenas violentadas. Os direitos são feitos de fluido vital. Para se fazer o direito mais elementar, a liberdade, gastou-se séculos e milhares de vidas foram tragadas, foram moídas nas máquinas de fazer direitos, a revolução. Tu achavas que os direitos foram feitos pelos Jonatas, que têm assento nos parlamentos e tribunas? Engana-te. O direito é feito com a carne do povo. Quando se revoga um direito, desperdiça milhares de vidas. Os governantes que usurpam direitos, como abutres, alimentam-se dos restos mortais de todos aqueles que morreram para se converterem em direitos. Quando se concretiza um direito, meus jovens, eterniza-se essas milhares de vidas. Quando concretizamos direitos, damos um sentido à tragédia humana e à nossa própria existência. O direito e a arte são as únicas evidências de que a odisseia terrena teve algum significado. Puxa vida, né? É bonito, não é? Mas bonito mesmo é quando consegue traduzir em palavras o valor da luta de tantas gerações. O valor daquilo que cada um de nós faz aqui nessa casa de leis. Então, tudo que foi escrito por essa juíza federal, ela também é válido para as mulheres, porque, afinal, lutamos para conseguir ter direitos à propriedade, lutamos para entrar nas universidades, lutamos para poder votar, lutamos pelo direito de sermos eleitas em cargos políticos, lutamos para ter licença maternidade, e muitas outras lutam até hoje pela própria vida. Então, essa é uma das razões até do meu projeto de lei da Patrulha Maria da Penha. A própria lei Maria da Penha é valida por sofrimento da Maria da Penha, né, que ficou aí conhecida por todas as dores que passou. E tantas mulheres passaram por essas dores, para poder ter alguma lei que viesse a impedir a violência contra nós mulheres. Cada direito conquistado para as mulheres é fruto também de tantas lutas. Lutas feitas a custo de muitas vidas. É para lembrar dessas vidas perdidas e as vidas que são salvas, também das mulheres, que foi instituído o dia 8 de março. Até o dia 8 de março custou muitas vidas. Esse é o registro que gostaria de fazer por nós, mulheres, nessa casa, em homenagem a tantas mulheres daqui de Campina Grande do Sul.
E, além disso, tudo que foi dito acima também é válido para aquelas pessoas que desejam participar do protesto convocado agora para dia 15 de março. Todos que desejam participar desse protesto devem lembrar que o Legislativo e o Judiciário, eles existem para criar leis e garantir que essas leis venham a ser cumpridas. Então, deixo aqui essa reflexão para todos, para o público que está nos assistindo, que vai até nos assistir, porque tem muita gente que entra na página do Facebook, não sei se vocês sabem, é transmitida ao vivo, mas fica o registro, e cada um pode acessar a sessão e assistir. Então, fica aí essa reflexão. Eu convido os cidadãos a ponderar sobre quanto é válido participar de um protesto como esse, convocado para o dia 15. O preço que se paga pode ser a perda dos nossos direitos, né? E vai ser perdas de vida, perdas de valores dessa democracia que custou tanto para ser conquistada, né, por vida de tantos brasileiros. Então, como eu disse a juíza federal, nossos direitos são construídos a custas de suor, de sangue e de vidas humanas. Então, por hoje é só. Desejo a todos uma boa noite e uma boa semana e até a próxima sessão. Vereador Anderson. Senhor presidente, eu hoje no meu processamento tiro para discutir algo que nessa casa eu tenho sido, eu acho que um que tem erguido a bandeira da harmonia, da condução pacífica, do trabalho conjunto. Acho que todos lembram das minhas palavras desde o início do que eu assumi e percebem que eu tenho sempre tido esse cuidado no trato legislativo, em harmonia com todos os senhores e senhoras. Hoje, quando eu escuto a palavra demagogo, ou o pronunciamento demagogo, isso ofende demais uma história minha de 3 anos nessa casa, que faz a gente refletir o quão companheiro, o quão pacificador você deve ser. É triste saber que, numa condução de 3 anos, onde que posso ser não o mais assíduo, mas estou comparados com os mais assíduos frequentadores dessa casa, das comissões, dos debates de projetos, das leituras dos projetos, conhecendo o orçamento do município, sabendo falar com propriedade sobre tudo o que se pauta na questão orçamentária e também a fim de educação e saúde da comissão que me interessa, além das outras que me adentro junto às minhas discussões em todas as tardes que se encontram nessa Casa de Leis. E isso me entristece porque, quando temos vereadores que se utilizam de um momento de não aceite de uma opinião contrária ou de um olhar mais cuidadoso com o que é o gasto no nosso município, isso me preocupa. Todos aqui somos humanos e capazes de erros, ou de podermos estar crescendo com a crítica. O que não pode ocorrer é quando se é julgado de uma forma totalmente errônea. E me apontem quando o adjetivo cabe a mim. Porque ser demagogo para mim é fazer algo ou falar algo e não fazer. E nessa casa eu tenho certeza que eu cumpri nesses 3 anos e quero fechar esse 4º ano com a minha conduta alibada, tranquila e serena. Mas, a partir de hoje, penso eu, que talvez eu seja mais criterioso na condução do regimento interno dessa casa, o qual eu defendo, da normatização de situações de projeto de lei, de redação de projeto de lei, o qual não podemos, em nenhum momento, e isso é básico, é conhecimento axiomático do trabalho legislativo, que nós não podemos ofender os preceitos do Poder Executivo. Cabe a nós, do Legislativo, legislar e simplesmente acompanhar os gastos públicos. Tudo que se refere a gasto público,
ele é de ordem ou de demanda do prefeito. Podemos fazer as sugestões e ele sim acatar ou não. Mas temos que ter essa consciência. E o povo lá não sabe disso. Aí inicia-se uma fala teatral ou uma conversa pouco transparente, que sempre sucumbe num ataque. Foi comigo, o vereador Felipe passou por isso. Eu acho que nós devemos nortear os nossos trabalhos dentro da legalidade dessa Casa de Leis, dentro do regimento interno e do trato respeitoso. Porque, se for assim, pontuar os erros, simplesmente não os acertos dos colegas, é trabalhar em sentido contrário a um ganho para essa casa. Então, nessa noite, poderia estar falando sobre o nosso trabalho durante a semana passada, sobre estar elogiando o grupo de cavalgada Santo Antônio, na pessoa do seu presidente, que fez uma ação muito linda para a PAI, doando boa parte da festa, né, presidente, para uma causa tão nobre da PAI, uma festa maravilhosa que reuniu muitas famílias, um fantástico evento que a gente tem a honra de participar. Podia estar falando em obras realizadas ou iniciadas pelo Executivo, mas, nesse momento, tiro o meu pronunciamento para mostrar a minha indignação quanto à fala de vereadores dessa casa que se pronunciam de uma forma totalmente irresponsável ou intransparente quanto à sua conduta nessa casa. Então, senhor presidente, eu acho que, futuramente, em reuniões, né, convocadas, e se esses vereadores o fazerem presente, poderemos estar discutindo uma normatização dessa casa, o qual nós já estamos prevendo na atualização do regimento interno, para garantir que isso não ocorra, que o atropelo do regimento, o respeito pelo colega e pelo regimento, ele seja caráter fundamental dessa casa. Então, para a próxima reunião, senhor presidente, gostaria que o senhor convocasse para pontuar essas situações regimentais e acordar o bom convívio e o respeito ao colega que se faz presente dessa cadeira. No mais, desejar a todos uma ótima semana e até uma próxima sessão. Vereador René. Boa noite a todos. Diante do que foi falado, vamos mudar totalmente o foco, né? Diante do que foi falado anteriormente pelos nobres colegas a respeito dos médicos, eu, por trabalhar na saúde e ser conhecedor do que está se passando, pela falta de médicos que está havendo, né? Então, não é uma coisa que, igual uma empresa, precisou de um funcionário, vai lá nos currículos e chama alguém. Ela tem que se seguir os trâmites legais da lei para se contratar. E é uma coisa que se demora, né? Demora, tem todo um trabalho em cima. E, como o nobre colega Anderson colocou, os médicos assumem, passam no concurso, assumem, e logo após eles fazem vários concursos em vários lugares. E acaba saindo outro, que eles fizeram também, passam em outro local, onde eles levam em conta o salário, a distância, o tempo percorrido, o gasto com combustível, enfim, tudo eles colocam, né, na questão. E acabam indo, assumindo onde eles vão ter menos gasto, vão gastar menos tempo e acabam saindo do município e deixando nós sem médicos ou com poucos médicos que nem estamos hoje. Então, a população muitas vezes não entende o que se passa, acha que o prefeito não contrata médico, essa Casa de Leis não trabalha em cima da situação, mas não é. Então, gostaria da compreensão da população, né? E está sendo trabalhado, está sendo feito algo para ser corrigido. Só que não é um trabalho fácil e não é da noite para o dia. Então, gostaria da compreensão da população que logo, logo será sanado esse problema. Esperamos em Deus.
e desejar uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Vereador Adilson. Boa noite a todos aqui presentes e os que nos assistem pelas redes sociais. Primeiramente, parabenizar o Lucas pelo título para o senhor Francisco Simeone. Como o nosso colega Vinícius já falou, meu pai também é bastante conhecido. Sou filho do seu Bruno, então ele conhece o seu Francisco. Parabenizar a família pelo título. Também agradecer às comissões pela aprovação do projeto de decreto número 10, 2019. Agradecer a todos os funcionários da casa, desejar a todos uma boa noite e uma boa semana, que Deus nos abençoe. Primeiro secretário, Vinícius. Novamente, boa noite a todos. Pessoal que nos assistem pelas redes sociais. Cumprimentando aqui o meu assessor, nosso amigo Sidão Camargo, né, já foi vereador nessa casa, sabe como é seus trâmites. Obrigado, sempre agradecendo pelo bom trabalho que a gente tem feito lá em prol do município. Também cumprimentando novamente a família do amigo Chico, né? Obrigado pela presença na casa. E transmita novamente nossos abraços lá e em poucos dias aí vamos estar junto com o Lucas e com os demais vereadores entregando o título a ele merecido. Então, obrigado. Cumprimentando também nosso amigo Juliano do esporte, né? Em poucos dias começa a turbulência do campeonato campinense, né? Nossa Copa Campina. Parabéns pelo trabalho que tem feito lá. Quero parabenizar também nosso amigo João Leno Cruzeta, né? Ontem teve a primeira Copa, não mais chamada de primeira Copa Cruzeta, mas sim de primeira Copa Pro Torque Cruzeta 2020, né? Para as pessoas que não sabem, ele acabou de fechar uma parceria muito forte com a Pro Torque. Vários municípios queriam essa parceria e o João Leno, nosso amigo, conseguiu trazer essa parceria grande aqui para o município, para nesse calendário 2020 estar fazendo seu calendário lá de Velocross, trazendo a questão econômica para o município e turismo também. Parabenizo, em nome do grupo de Cavalgada Santo Antônio, o presidente que lá faz parte da comissão, né, presidente? Pela bela festa. Hoje estive com o prefeito e falo que uma das festas mais bonitas do município, muito bem organizadas, é uma do lado do Barro Branco, né, do grupo de Cavalgada Santo Antônio, ainda mais nesse ano fazendo essa parceria bonita e bela, contribuindo com a APAI. Também quero parabenizar o prefeito, né, na semana passada participamos da inauguração do Assis Bossardi, na verdade uma reinauguração, né, de um CEMEI que abrigava 70 crianças, agora vai para 140 crianças. Desde o mandato passado, 2015, estive lá visitando a escola, vistoriando, vendo infiltrações e vários problemas que tinha naquela escola, Adilson, muitos problemas. Também foi um pedido dos pais, né? Hoje as crianças já não estão mais lá, já saíram, mas foi um pedido dos pais para ir lá visitar não só esse CEMEI, como todas as escolas e postos de saúde, que a gente, em nome da Câmara, que a gente tem visitado e também pedido ao prefeito reforma e ampliação para sempre atender melhor a nossa população. Como eu falei já hoje, na questão de saúde e educação, temos que dar sempre prioridade. E parabenizo também, tanto ao prefeito como à Secretaria de Educação, a Neiva, e na pessoa responsável pela educação especial, a Simone Milek, né, pois nessa inauguração, pela primeira vez no município, tivemos uma inauguração ou algo parecido com uma intérprete de Libras, né? Convidamos alguns alunos aqui do Campos Sales que fazem parte ali do núcleo de estudo, do polo de estudo de Libras, né, de surdez, onde estiveram presentes lá e pela primeira vez na vida eles puderam entender, não por televisão, nem por rede social, nada, mas ali, estando junto, poder entender como que é uma inauguração, como que foi seu trâmite, que ali também é sempre mencionado. A inclusão acontecendo no nosso município é uma bandeira que eu tenho levado muito sério aqui também no município. E, por fim, quero parabenizar o secretário Júnior, né, da Secretaria de Infraestrutura. Já tenho pedido de 2015, 16, 17, também 19, pedindo
as reformas das calçadas e os concertos, né, ali no Jardim Paulista, pois onde tem um grande fluxo com pessoas, pedestres e também questão não só dos moradores, mas questão do nosso comércio, né, Gilson, que é muita gente. Então, por muitos anos, tivemos problemas com muitas calçadas nas principais, e essa semana passada começaram com essas reformas nas calçadas que não só para atender o pedestre, como eu estava falando, mas sim uma acessibilidade e mobilidade aqui para nossos munícipes. Quero desejar a todos uma boa semana, que Deus abençoe a todos. Vice-presidente Felipe. Só queria parabenizar a família do homenageado, o senhor Francisco Trajano, o vereador Lucas que propôs, e agradecer também todos os colegas que votaram favoráveis ao título de cidadão honorário também do Jair Perboni, projeto de minha autoria, e do vereador Adilson. No mais, desejar a todos uma boa noite e até a semana que vem. Quero agradecer a presença de todos, parabenizar a família do seu Chico. Sempre que eu posso, vou lá tomar uma graspinha com ele, né? Por sinal, até somos meio parentes, né? Minha esposa, eu também, a Simeone. Agradecer aqui a presença da minha amiga Dinda, primeira vez, né, Dinda? Parabenizar o Lucas pelo parabéns. E no mais, desejar uma ótima semana a todos e... Espera lá, só tenho que terminar aqui. Então, antes de terminar, daí convidar a família para já tirar uma foto junto aqui. Declaro encerrada a sessão e convido os nobres vereadores e as pessoas presentes para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 16/3/2020, no horário regimental das 17h30. Boa noite a todos.